semelhança é um desejo.
Irmãs e irmãos, paz seja conosco. Hoje prosseguiremos em nova oportunidade para darmos seguimento à série de estudos sobre santificação no discipulado cristão. O pastor Luiz Felipe tem aplicado a série sobre crescimento espiritual e maturidade, e nós vamos caminhando juntos com a série sobre santificação, pois são aspectos intimamente interligados na vida do discípulo de Cristo. Oremos ao Senhor, nosso Deus, neste momento. Bendito Senhor, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, de justiça, de graça, de misericórdia, de benignidade, de bondade, louvado seja o Teu nome. Sua glória enche a terra, Senhor, Tua glória enche o céu, Tua glória enche nossas vidas. Neste momento, Senhor, dedicamos esta oração em súplica ao Senhor, em favor do estudo que estaremos compartilhando, Pai, para que o Senhor, pelo mover do Teu Espírito Santo, nos conduza de modo conveniente, para que sejamos fiéis ao que Tu tens nos revelado em Sua palavra e para que os corações sejam receptivos a esta instrução, Pai. Então, em tudo, Senhor, aceita a nossa gratidão. Em nome e por amor de Jesus Cristo, Seu Filho. Amém. Amém. Apenas recapitulando, no nosso estudo anterior, firmado em base bíblica na carta aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 a 22, podemos refletir que, primeiro, a motivação do chamamento à santificação é discernida em nossos corações pela clareza das verdades bíblicas, sempre exaltando que nossa santidade é obra de Cristo por nós e obra de Cristo em nós. Segundo, a santificação no discipulado cristão se apresenta sob duas faces que são convergentes. A face interna, que compreende a nossa filiação em Cristo, pela graça e mediante a confissão de fé, para vivermos uma vida de qualidade substancial. E a face externa, que caracteriza a capacitação espiritual, como expressão de novo nascimento em Cristo, vivendo o testemunho na palavra para apregoar o Evangelho da graça. Terceiro, que a santidade na filiação em Cristo tem propósito eterno. Quarto, que esse propósito eterno na santidade é a restauração da nossa imagem distorcida à imagem de Cristo, íntegra e plena, que reflete o Deus Santo, a fim de que nos tornemos participantes em sua natureza divina. Em continuidade à série de estudos, hoje estaremos refletindo como a Bíblia nos orienta para sermos santificados. Antes, porém, preciso expor as seguintes preliminares. Primeira, não há possibilidade para um crente que almeja ser um discípulo aprendiz de Cristo prosseguir em santificação permanecendo imaturo no conhecimento das verdades de Deus, que são reveladas em Sua palavra. Nós somos santificados progressivamente através da palavra que nos é dada a conhecer pela graça, a fim de que não continuemos reféns das paixões carnais. A própria Bíblia, em Sua palavra, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 1 e capítulo 5, versos 13 e 14, nos expõe que quem não se apega com firmeza às verdades divinas, delas se desvia. E que há um grau de censura atribuído a todo aquele que não progride no conhecimento dos oráculos de Deus. É comparado a uma criança que se alimenta de leite e não tem qualquer experiência na palavra da justiça, ou seja, da salvação, estando incapacitado de exercer as faculdades para discernimento do bem e do mal. Segundo, a santificação se opõe ao pecado, que é inimizade contra Deus, de modo que precisamos nos despojar do velho homem apegado às paixões do mundo e nos aproximar de Deus pelo habitar do Espírito em nossos corações. É neste sentido que devemos discernir a palavra em segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 5, segundo a qual o Senhor conduz o nosso coração à constância de Cristo. Vamos então, cada vez mais,
nos firmar em bases bíblicas que oferecem segurança para continuarmos no exame da doutrina da santidade. Para isto, recorremos às diversas porções da palavra, visando a refletirmos como a Bíblia nos orienta à santificação. Isto porque a Bíblia revela o Deus Criador, a história de relacionamento do Deus Criador com sua criação e a formação do povo de Deus através da sua história. Pela Bíblia, conhecemos como pode um pecador realizar o caminho para se aproximar do Deus Santo. Na Bíblia, conhecemos que é pela santificação que Deus forma o povo de sua propriedade peculiar, a nação santa. E são diversos os exemplos em toda a história revelada. Em Gênesis, capítulo 17, verso 1, conhecemos que quando aprove ao Senhor Deus celebrar a aliança irrevogável, contemplando todas as gerações e povos, declarou a Abrão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Ali está embrionado o chamamento à santificação. A seguir, em Êxodo, no capítulo 19, versos 5 e 6, conhecemos que séculos e gerações passaram, mas quando Deus resolve cumprir a promessa à descendência de Abraão, passa a formar o seu povo e fala aos filhos de Israel através de Moisés, declarando: Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Serão reino de sacerdotes e nação santa. No livro de Levítico, no capítulo 11, versos 44 e 45, conhecemos que o Deus Santo, Criador, se fez ouvir e instruiu o seu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 9, o último livro da lei, conhecemos que quando Moisés discursa para a geração que iria ingressar na terra prometida, movido pelo Espírito, declara: O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu com juramento. E a seguir, no livro de Josué, no capítulo 3, verso 5, conhecemos também que quando o povo estava se preparando para atravessar o Jordão, o líder Josué declara: Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Por oráculo profético em Isaías, no capítulo 35, verso 8, o Senhor Deus anuncia aquele que realizaria o caminho santo. A importância da santidade, que vinha sendo anunciada através das gerações de Israel, se revela ao homem na plenitude dos tempos, quando o santo toca a terra e habita no meio de sua criação. Por esse propósito divino, o último profeta anunciante da chegada do Cristo de Deus, João Batista, aquele que se apresenta como voz do que clama no deserto e preparador das veredas de justiça, ele prega a seguinte mensagem do chamamento à santidade: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nessa atitude, impulsionada com a segurança do Espírito Santo, temos a orientação bíblica para sermos iniciados na santificação. A orientação bíblica de iniciação é o arrependimento. Arrependimento é a base de conserto para a santificação. Em toda a sua trajetória histórica, como povo separado de Deus, Israel foi chamado à obediência precedida de arrependimento. Precisamos entender que, ao mesmo tempo em que João Batista prega a chegada do reino eterno e batiza pela água para a purificação do arrependido, ele anuncia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com o batismo pelo Espírito. No estudo de hoje, 2 porções da palavra bíblica são suficientes a nos orientar sobre a santificação no caminhar do discípulo. A primeira palavra está associada à obra expiatória, que assegura a santidade definitiva. Então vamos à leitura
na carta aos Romanos, no capítulo 6, apenas nos versos 3 a 11, a nos dizer a palavra. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que com ele foi crucificado o nosso homem velho, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, queridas, este texto, profundamente doutrinário, aponta-nos o processo da graça no conhecimento e no caminho da santificação. É preciso nós entendermos que, justificados mediante a fé, estamos reconciliados com Deus em Cristo e regenerados para vivermos uma novidade de vida. Contudo, mesmo assim, não deixamos de viver a tensão entre este tempo presente, quando ainda estamos envolvidos com a nossa natureza pecadora, e a experiência do tempo futuro que nos é prometido vivermos. É dentro desta tensão que somos confrontados entre o que a Bíblia nos dá a conhecer para contemplarmos o reino e a influência das emoções e paixões que trazemos conosco na atual habitação. Sentimos que a influência conflitante da carne contra o espírito sufoca o desejo pessoal de sermos santos e nos faz duvidarmos da possibilidade de dominar o corpo mortal. Acontece, queridos, que o perigo do nosso fracasso como discípulos de Cristo não está exatamente em nos considerarmos incapazes. O perigo está em não perseverarmos, ou seja, o perigo está em negligenciarmos a graça, deixando de empreender o nosso esforço pela santidade. Isso é tão relevante que eu vou repetir. O perigo do nosso fracasso como discípulos de Cristo não está exatamente em nos considerarmos incapazes. O perigo está em não perseverarmos, ou seja, o perigo está em negligenciarmos da graça, deixando de empreender o nosso esforço pessoal pela santidade. Reflitam comigo. Se cremos que Jesus Cristo foi dado por Deus, como Cordeiro Santo provido por Ele mesmo, para cumprir o firme propósito de se render em sacrifício e morrer por nossos pecados para nos santificar, precisamos também crer que Deus proveu os meios para vivermos a vida santa e eterna. Isso significa que o Deus que é santo nos chama a responsabilidade para sermos santos, por amor a Ele mesmo, e isto é no tempo presente. Se desejamos vida plena e eterna, devemos saber que, para alcançarmos ressurreição para a vida, é necessário antes morrermos para o pecado. Assim, para estarmos unidos em Cristo na sua ressurreição, também precisamos estar unidos em Cristo na semelhança de sua morte. Ao nos considerarmos mortos para o pecado, não podemos pensar que esta condição resulta de qualquer grau de independência pessoal. Não há independência pessoal para chegarmos a essa condição de mortos para o pecado. Afinal de contas, a graça é dom de Deus
e dependemos de estar em Cristo para que a santidade seja operada em cada um de nós. Me lembro bem de uma contribuição do pastor Dr. J. Packer em sua obra O Plano de Deus para Você, quando ele contribui com o seguinte esclarecimento. O contexto da santificação é a justificação pela fé, através de Cristo. Os santificados são pecadores justificados, salvos pela graça e vivendo a cada dia somente pelo perdão contínuo de suas faltas. A base da santificação é a união com Cristo em sua morte e ressurreição. A vida santa é a vida de Cristo em nós. O agente da santificação é o Espírito Santo, conduzindo-nos na formação dos hábitos de santidade para nos mudar à semelhança de Cristo. É por isso que a santificação tem sentido relacional. Alcançamos santidade permanecendo no relacionamento com Cristo, em sua morte para a renúncia do pecado e em sua ressurreição para compartilharmos da vida verdadeira. Portanto, fora de Cristo não há santidade, porque a santificação com o arrependimento e o perdão é obra de Deus. Isto é um mistério centrado na vontade divina, que se revela em seu plano para nos salvar do pecado. A santificação é vontade, é plano de Deus, não pode ser frustrada. Portanto, a expiação de Jesus Cristo é a segurança eterna que nos chama e nos atrai para a nossa santificação em Cristo diante de Deus. Bem, até aqui falamos sobre uma primeira porção bíblica a respeito da santificação pela obra expiatória, iniciada no arrependimento e confissão em Cristo. Agora vamos a uma segunda porção da palavra bíblica que nos orienta quanto ao progresso da santificação na vida do discípulo, pelo viver no Espírito para a herança em Cristo. E encontramos essa orientação bíblica sobre a santificação do discípulo de Cristo com a reflexão em Romanos também, mas agora no capítulo 8, versos 10 a 14. E aí nos diz o texto: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Isso é maravilhoso, queridos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificando os feitos do corpo, certamente viveremos, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este segundo texto bíblico, igualmente doutrinário, expõe os efeitos reais resultantes da obra revelada no texto anterior. Porque se o capítulo 6 nos faz compreender a santificação em Cristo por sua obra expiatória eficaz, no capítulo 8 saberemos acerca da continuação em progresso da vida santificada, pela operação do Espírito que nos é dado por Deus, para testificar que somos dele e assim somos chamados a viver em novidade de vida, conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo, segundo o que nós conhecemos no versículo 29 desse mesmo capítulo 8, para nele sermos inseparáveis do amor divino, conforme nós conhecemos um pouco mais à frente no verso 39. É disso que cuida o verso 10, morto no corpo do pecado, que milita para a condenação, mas vivo no espírito da vida, para a redenção e glorificação. Esta é a mente do discípulo santificado. Irmãs e irmãos, quando para este estudo, terceiro estudo, sobre santificação no discipulado cristão,
buscamos a fonte de orientação bíblica na carta aos Romanos, foi exatamente porque se tratam de textos de profundidade e extensão quanto à vida transformada. Nós não cessamos de declarar que a santificação na vida do discipulado é progressiva, é processo que nos chama à reflexão constante. Por todo o nosso saber sobre o discipulado para a transformação precisa estar firmado na dependência do Espírito Santo, a fim de que sejamos transformados na pessoa interior, à imagem e caráter de Cristo. Por isso eu sempre costumo repetir que como você começa a sua caminhada, já não importa muito, ou não importa nada, mas importa sim como você progride e como você terminará a sua caminhada, porque o dia que nós terminaremos, este pertence ao Senhor Deus da vida. E reparem, queridos, a santificação não é passiva. Muito embora nós já tenhamos falado em estudos anteriores que em Cristo nós recebemos a santificação definitiva, posicional, porque Ele se fez pecador em nosso lugar, Ele viveu a morte substitutiva em sacrifício para perdão pelos nossos pecados e reconciliação em Deus. A santificação é fruto de esforço moral na realidade da vida cristã. A palavra do Senhor Deus a Moisés, que conhecemos em Levítico 19, verso 2, não se limita ao Israel palestino, mas projeta o mesmo propósito divino através das gerações inclusivas da história da redenção. E aí nós estamos incluídos, convocando toda a igreja até a consumação. É por isso que o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal de que conhecemos em João, no capítulo 17, ele ora: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, mas todos aqueles que virão a crer. Então, queridos, aí está incluída cada geração, as gerações sucessivas até os nossos dias, são as gerações inclusivas da história da redenção de que estamos cuidando. E as gerações mudam, passam, mas o propósito divino é perfeito e é eterno. Esta é a palavra em Levítico 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Se já discernimos que somos israelitas pertencentes à descendência de Abraão, segundo a santa promessa, conforme conhecemos na carta aos Romanos, no capítulo 9, versos 6 a 8, porque a palavra nos ensina, não é israelita somente o que descende segundo a carne, mas é israelita em Isaque, aquele que for chamado segundo a descendência da promessa. Por isso é a palavra: em Isaque será chamada a sua descendência, da qual pertencemos, somos parte, judeus e gentios, formando uma nova raça, a raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo que constitui a nação santa. Se já discernimos que somos oliveira brava, e nós podemos lembrar muito bem dessa exemplificação, dessa metáfora, desse simbolismo que o apóstolo Paulo expõe na mesma carta aos Romanos, um pouco mais à frente no capítulo 11, nos versos 17 a 22, quando nos é exposto que somos oliveira brava, somos zambujeiro,
Isso significa que nós não somos do ramo natural da oliveira, que é a nação de Israel segundo a promessa, mas fomos enxertados nos ramos naturais. E se já compreendemos que mesmo sendo descendência entre os gentios, também somos casa espiritual e edifício de Deus, conforme o apóstolo Pedro expõe na sua primeira carta universal, no capítulo 2, verso 5. Nós estamos incluídos, e esta palavra inclui a nossa geração, porque ela é inclusive, ela é extensiva a todas as igrejas que estão na dispersão e a todas as igrejas gentílicas, e destas gerações chegamos à nossa geração. Então nós somos descendência, sim, enxertados na oliveira natural, somos ramos enxertados, e então estamos arraigados juntamente com os ramos naturais, segundo a promessa santa. Portanto, não poderá haver dificuldade em nossos corações para guardarmos que esta palavra está harmonizada em espírito com o que nos é dado a conhecer na carta aos Hebreus, quando o autor da carta aos Hebreus expõe sobre santidade aos descendentes dos pais, aos filhos da nação de Israel, aos hebreus, e ele expõe no capítulo 12, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Verdadeiramente, queridos, a vida eterna em relacionamento com Deus somente pode ser santa. Mas, após introduzirmos o tema da santificação no discipulado cristão, apontando para a necessidade de construirmos, queridos, caminhos retos para andarmos, nós precisamos prosseguir, e assim o fizemos na exposição sobre o propósito do chamamento à santificação, quando nós conhecemos que é o propósito da restauração da imagem, da nossa imagem, que foi depravada, deturpada pelo pecado que herdamos de nossos pais primeiros, os pais naturais, os pais da criação. E aí, queridos, nós que precisamos ser restaurados e somos restaurados em Cristo Jesus, nós precisamos de prosseguir a santificação na segurança deste caminho. E aí, queridos, prosseguindo na segurança, temos, como já dissemos anteriormente, que o Senhor que nos chama à santidade, Ele nos oferece o caminho seguro e a orientação segura, eficaz, para crescermos em santificação. É por isso, queridos, que nós vamos prosseguir nesse estudo, porque esse estudo sobre santificação nos dá o conhecimento de que precisamos também crescer espiritualmente, vivermos e termos o amadurecimento espiritual necessário, um amadurecimento que seja racional para discernirmos as verdades de Deus. E assim nós prosseguiremos na nossa série, e no próximo estudo estaremos abordando a busca pela santidade. Eu quero, neste momento, encorajar você a perseverar na reflexão do tema da santidade, que é um dos temas de maior profundidade bíblica e teológica. E eu encorajo você a estar revisitando os textos que já tivemos oportunidade de expor e de compartilhar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos, ó Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos concede de
nos debruçarmos sobre as verdades da Tua palavra e trazermos as Tuas verdades para os nossos corações, de tal modo, Senhor, que pela verdade exposta na Tua palavra, revelada de Ti, possamos escondê-las de forma segura para sermos cada vez mais, Senhor, libertos, livres, restaurados do pecado. E, Senhor, aí vivemos a vida reta, santa, buscando andar, trilhar nas Tuas veredas de justiça, por amor do Seu nome. Ó Deus, que a Tua palavra, que nos santifica, seja cada vez mais ardente em nossos corações, para que possamos, Senhor, cada vez mais também crescer, ó Deus, como discípulos do Seu Filho Santo, nosso Salvador Jesus Cristo, e assim, Senhor, expressarmos a Tua graça, o Teu amor, a Tua santidade, a Tua justiça. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, que era antes, que é agora e que sempre será eternamente o Santo. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Até a próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Abençoe a cada um de vocês, a cada lar que aqui se faz representar, a todas as famílias. Tenham e vivam dias de paz para a santificação. Um grande abraço. Meus olhos desejam os Teus olhos. O que eu mais quero é Te tocar. Espero por Tua presença. De joias eu me adornei e já me vesti pra Te encontrar. Sem Ti eu estou no deserto, sedento por Tua presença. Eu preciso